Boa noite a todos, estamos aqui diretamente dos estúdios do Avivamento, nosso início de programa Abre Aspas. Este programa tem o propósito de comentarmos todas as pregações após ao culto. E nessa noite de domingo, nós temos dois convidados tão especiais conosco, que é o Vanildo Isabel e a Eunice Azevedo, um casal maravilhoso da igreja, que ambos são bacharéis em teologia, professor da escola dominical e coordenador do Ministério de Casais. Bem, pastor Heffer, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa, tendo a oportunidade de fazer um comentário dessa pregação que foi tão maravilhosa hoje. Agradeço também a todos os nossos ouvintes e todos aqueles que estão participando conosco, porque através deste programa, o que nós pretendemos é apenas dar uma clareza maior naquilo que todos nós precisamos no entendimento dessa palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, vocês que nos assistem agora nessa noite. É como o Vanildo falou, da nossa mensagem, que foi tão maravilhosa hoje. E você, que não assistiu e não estava aqui, esse comentário possa despertar você para o que aconteceu de unção. E nessa noite nós iremos comentar a pregação do pastor Renato Augusto, que esteve ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações com o tema A Unção Fresca ou A Unção Nova. E ele leu o livro de Salmo 92, no verso 10, que diz: mas tende exaltado o meu poder, como boi selvagem, foi ungido com óleo fresco. E ele começou a ministrar sobre Davi, que foi ungido pelo Senhor. Davi foi um homem escolhido por Deus e ungido por Samuel. Mas todos nós sabemos que com o decorrer do tempo nós precisamos renovar a unção na nossa vida. E Davi viu essa necessidade de ter essa unção fresca, de ter uma unção renovada sobre sua vida, não é mesmo? A unção vem, Deus derrama a unção e a gente tem que tomar cuidado para não perder essa unção que Deus derramou com um propósito. E quantas questões, tantas situações que fazem com que a gente perca essa unção, e com o propósito que Deus nos ungiu, e de ter todo dia essa unção fresca. Gideão, que não era uma pessoa tão forte, tão extrovertida quanto Saul e quanto Davi, também recebeu essa unção nova. E recebeu essa unção nova, dando a ele a capacidade de liderar o povo de Israel, de levar o povo de Israel a vitórias. Então é por isso que nós, assim como esses homens da Bíblia receberam essa unção, precisamos também estarmos na casa do Senhor para que recebamos também essa unção. Verdade. Okay? E quando se fala da unção, nós entendemos que a unção nos protege. Mas será que nós temos protegido a unção? Da mesma forma que a unção vem, a gente também pode perder a unção se nós não guardarmos e protegermos essa unção que o Espírito Santo derramou sobre a nossa vida. O pastor Renato Augusto hoje falou que uma das questões, e lembrou para a igreja, que uma das questões que a gente pode perder a unção é a distração. E às vezes a gente é envolvido com tantas questões e nos distraímos desta unção que foi derramada sobre a nossa vida e com o propósito de derramar essa unção na nossa vida, e às vezes a gente perde, às vezes a gente deixa muita brecha e acaba perdendo. E na realidade essa distração nos leva a afastarmos de Deus, porque nós vamos mudar a nossa visão e o foco daquilo que Deus tem para nós. Exatamente, porque o que ocorre em relação à unção, que Deus libera a unção para nossas vidas, mas se nós não preservarmos a unção, se nós não cuidarmos dela, nós seremos como Saul, que foi ungido, tinha todas as bênçãos de Deus reservadas para ele, mas ao longo da sua caminhada, ele acabou perdendo essa capacidade de utilização daquela unção. Davi se redimiu, Davi errou, pecou, fez coisas realmente abomináveis aos olhos de Deus, mas o seu retorno para a vida, o seu reencontro com a unção de Deus, o fez tornar um homem segundo o coração de Deus. Então nós também, a garantia de nós sermos ungidos, ou nós sermos escolhidos, não nos garante a vitória. A vitória
que a nós é garantida é se permanecermos na unção, se preservarmos a unção, se cuidarmos daquela unção que foi derramada sobre nós. Buscar todos os dias essa unção, buscar essa unção todos os dias, para todos os dias ter essa unção nova. Sim, isso unção fala do fresca. relacionamento, né? Exatamente, e é só com o relacionamento, como o pastor disse, a gente ter esse relacionamento e todos os dias para termos essa unção. Para que essa unção? Para que nós sejamos transformados. A unção nova, ela vem todos os dias na nossa vida. Pela manhã, quando nós acordamos e buscamos Deus, a Bíblia é clara que Deus tem essa unção fresca para nós. Mas será que nós estamos buscando essa unção fresca? Porque a unção nova tem um preço. Ela não é de graça. Isso fala da busca, de um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. O desejo de buscar. De querer mais de Deus, ansiar por mais de Deus. Então, quando nós distraímos, nós inventamos outras coisas que nos afastam de Deus. Queremos outros entretenimentos, distraímos com coisas vãs, banais, que não nos levam a Deus, mas pelo contrário, nos afasta de Deus. E nós precisamos entender que Deus nos escolheu para nos ungir. E se nós somos ungidos, significa que existe um propósito na nossa vida. Ninguém é ungido por acaso, simplesmente Deus te ungiu, não. Ele te escolheu, te ungiu, porque Ele quer usar a sua vida de uma forma poderosa. É verdade. E, inclusive, é necessário que essa unção, que se renova a cada manhã, com qual o objetivo dessa renovação? É para que a gente não se perca ao longo da nossa caminhada. Ah, isso é muito difícil? Não, isso não é muito difícil. É necessário apenas que a gente reflita no final de cada atividade, no final de cada dia, né? Que a gente chegue e agradeça a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele nos permitiu, por tudo aquilo que Ele nos proporcionou naquele dia, e na manhã seguinte também a gente reflita e converse com o Espírito Santo para que Ele renove em nós aquela unção que foi derramada. Porque cada dia que nós levantamos, cada dia que nós acordamos, é um novo dia. Consequentemente, cada coisa são diferentes. E nós precisamos de uma unção nova. Porque o que foi resolvido ontem, hoje será resolvido de maneira diferente. Essa unção nova é necessária. E o interessante é que a unção nova, ela vai produzir algo novo na nossa vida. Então nós precisamos entender que esta unção é o próprio Espírito Santo agindo na nossa vida de uma forma sobrenatural. Para quê? Porque quando nós recebemos esta unção nova, ela vai fechar as brechas que existem na nossa vida. É esta unção que vai tirar as legalidades que o inimigo encontra na nossa vida para agir. Mas quando eu tenho a unção e o Espírito Santo está na minha vida, o inimigo e o Satanás não têm poder de agir mais na minha vida. Por quê? Porque a própria unção sela as brechas e arestas que existem na minha vida. E esta unção, pastor, esta unção que Deus nos unge a gente buscar diariamente, que cada dia a gente tenha uma renovação dessa unção fresca, esse óleo fresco, para que nós possamos servir, para que nós possamos fazer o que agrada a Deus e que Deus seja glorificado na nossa vida. E quando as pessoas virem em nós esta unção, ver algo novo, que elas desejem também esta unção, e que elas busquem essa unção, e que elas sejam transformadas. E o interessante é que aprendemos também nessa noite, como manter essa unção. De que forma? O pastor ministrou dizendo que nós precisamos cantar ao Senhor. Que tipos de cântico? Cânticos espirituais, cânticos a Deus. E eu anotei dizendo o seguinte, que os cânticos genuínos trazem a glória de Deus e manifesta a sua presença. Quando nós queremos a glória de Deus, nós precisamos aprender a cantar ao Senhor. E às vezes a pessoa acha que ela não tem uma voz bonita, ela é desentoada, mas Deus não está preocupado com uma voz bonita. Deus está interessado naquilo que está saindo do teu coração. Não precisa pensar que tem que gravar CD, né, pastor? Com certeza, nisso. Então, quando você é sincero para com Deus, e às vezes você fala assim, que cântico? Ele mesmo colocará um cântico nos seus lábios. Vai colocar um cântico, cântico nos lábios, novo. um cântico novo. E isso te levará a experimentar
a glória, o secreto e a intimidade desse Deus. Pode falar que a boca fala que o coração está cheio, então a gente canta o que está enchendo, transbordando, né, no nosso coração. Pastor, realmente essa colocação que o senhor fez é muito importante, porque a grande maioria das vezes a gente não canta, não louva aquilo que está no coração. A gente às vezes repete alguma musicalidade que foi apresentada no mercado, né? E que na verdade aquilo não está representando diretamente o que está no nosso coração. Então é necessário que a gente pense antes de cantar e fale realmente, cante aquilo que está no nosso coração, é o nosso sentimento, porque Deus, como o senhor mesmo disse, Ele não ouve a nossa voz, Ele não ouve a expressão do nosso coração. Então, é necessário que a gente tenha cuidado em relação a tantas músicas, tantas divulgações que nós temos aí, e que na verdade elas não tocam o nosso coração, ela não traz a mensagem objetiva da reflexão e da submissão espiritual que Deus requer de nós. Verdade. Então, às vezes aquela canção não foi feita para Deus. Teve um outro intento, um outro propósito. Mas a igreja canta, todo mundo canta. Mas será que Deus está recebendo esse louvor, né? Então Deus, nessa intimidade de busca pela unção fresca, Ele quer que nós entremos neste lugar secreto, o adoremos, cantemos a Ele com cantos espirituais, louvor e adoração. Por quê? Porque isso nos levará a viver o sobrenatural de Deus. Se nós queremos experimentar a glória, nós precisamos buscar esta unção fresca, porque a unção fresca nos leva ao sobrenatural. Quando o pastor Renato Augusto hoje estava falando de buscar esse sobrenatural, o sobrenatural de Deus vem, me lembrou de um professor que nós tivemos, que ele falou que a gente está vivendo o natural demais, o natural, que a gente tem que buscar o sobrenatural de Deus, que a gente tem que ver o sobrenatural de Deus, buscar isso ardentemente. Então hoje nessa pregação eu me derramei e falei, gente, eu preciso desse sobrenatural de Deus. Quando Ele me ungiu, para que Ele me chamou? O que eu estou fazendo? Então eu acredito que foi uma reflexão, não só minha, mas de muitos aqui, que também receberam uma unção, e o que fizeram dessa unção. Porque assim, distraímos, e não experimentamos o sobrenatural de Deus, mas que foi um marco profundo hoje para o avivamento, de buscar esse sobrenatural de Deus, para fazer a diferença no reino de Deus. Pastora, a senhora foi muito feliz nessa colocação, porque nós precisamos entender que a unção é derramada sobre nós com um propósito que Deus tem na nossa vida. Porque sem ter uma pessoa, sem ter alguém para cumprir esse propósito de Deus, a unção seria vã. Então é necessário que a gente procure sempre essa unção nova, para que nós possamos então utilizar dessa unção em benefício de outros, porque esse é o objetivo de Deus ao nos ungir. Assim foi com os homens da Bíblia, assim é conosco, porque nós só podemos receber unção se nós aplicarmos essa unção em benefício de alguém, em benefício de outros. Então nós temos que preservar essa unção, nós precisamos utilizar essa unção, e não em nosso benefício próprio, mas em benefício de outros, seja no conhecimento, seja na sabedoria, seja na tratativa com as pessoas, seja no relacionamento. Enfim, essa unção não foi para nós apenas utilizarmos, usarmos e utilizarmos, mas sim para nós nos servirmos dela em benefício de outros. Para terminarmos nessa noite, ele encerra a pregação dizendo que quando a unção fresca vem sobre nós, essa unção traz uma alegria no nosso coração, porque nós aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria em todos os momentos, seja bons, seja ruins, nós não deixamos de ficar alegres, porque esta alegria que vem de Deus é que nos fortalece e que nos sustenta, não é verdade? É verdade. E nessa noite nós queremos orar por você que está aí nos assistindo. Talvez você perdeu esta unção e existe uma necessidade de você buscá-la, de você ter mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e este é o momento
de você começar uma nova vida com o Senhor, de mais busca, de entrega e de um relacionamento que talvez você ainda não tem. Mas se você quer esta unção fresca, você primeiro vai ter que buscar. E essa busca precisa ser uma busca incessante. Então, oremos ao Senhor, ao Espírito Santo nessa noite. Doce Espírito Santo, nós te adoramos e te bendizemos nessa noite. E oramos por aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor possa trazer esta unção fresca, que traz renovo, que traz graça, o sobrenatural e alegria do Senhor aos nossos corações. Que possamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor está preparando de uma forma tão sobrenatural. Espírito Santo, ajuda, Senhor, esta pessoa, que ela possa vencer, meu Pai, a incredulidade, a falta de fé, a frieza espiritual, e que ela possa se tornar uma pessoa de íntima intimidade e comunhão com o Senhor. Por isso, nessa noite nós oramos e agradecemos ao Senhor por este programa, pela vida dos irmãos que está aqui compartilhando conosco este comentário. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial. E nós teremos uma breve palavrinha de despedida aqui dos nossos convidados, no nome de Jesus. Bem, pastor F, nós ficamos muito agradecidos, de ter participado deste primeiro programa, abre aspas, e também de levarmos aos irmãos as bênçãos do Senhor. Agradecemos a presença de todos e pedimos que no próximo domingo nós possamos estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Para você que está nos assistindo, o que eu tenho para dizer, que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço a todos vocês e até o próximo domingo, no Abre Aspas. Um abraço do Senhor Jesus ao seu coração e que o Espírito Santo continue sendo o seu melhor amigo, e até domingo em nome de Jesus.